Olá, estamos estudando o livro de Daniel, a última profecia de Daniel, dentro do tema da escatologia atualizada. Então, vamos para a reta final. No capítulo 12, nós vimos como o anjo está orientando a Daniel. E a partir do versículo 5 diz assim: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois anjos, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Então tinha um terceiro sobre as águas do rio vestido de linho, que provavelmente era aquele da visão, que pode ser o Senhor Jesus. Quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, os dois anjos e o terceiro, sobre o rio, que pode ser o Senhor da visão do princípio. E ele pergunta, interessante, né? Um anjo pergunta para o outro: quando será o fim dessas maravilhas? É tipo assim, aguçar a curiosidade de Daniel. E essa cena é muito parecida à que está escrita em Apocalipse 10, 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Então, aquele segredo que Daniel está recebendo revelação vai se cumprir quando tocar a sétima trombeta, que coincide com a volta de Jesus e coincide com o fim dessa expressão um tempo, tempos e metade do tempo. Essa expressão que é metade da 70ª semana de Daniel, da profecia do capítulo 9. Deus quis deixar bem claro que esse seria o último tempo, o tempo da ira. Além disso, aqui fica claro que naquele tempo o poder do povo santo será espalhado ou pulverizado ou ainda quebrado. Então, por causa da perseguição do anticristo, que vai quebrar o poder do povo de Deus, impedindo a pregação pública do evangelho e coisas semelhantes. E assim, todas as coisas faladas pelo anjo serão cumpridas. A gente deve ansiar por esse tempo, pois nosso encontro com o Senhor estará próximo e o tempo da nossa glorificação também. Os textos de Apocalipse 11, 13, 12 confirmam esse tempo. Olha, Apocalipse 11, 2: E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, que são 3 anos e meio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5, aqui o poder que vai ser dado ao anticristo para agir nesse período, a besta, ou o chifre pequeno de Daniel. E Apocalipse 12, 14 diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Aqui a mulher é um símbolo da igreja, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, a mesma expressão de Daniel, onde Deus vai esconder o seu povo, ou parte do seu povo, da vista da serpente. Então, essa é uma revelação tremenda, né? No versículo 8 diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi,
Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel é um cara muito simples, né? Ele tem fome de entendimento, ele não tinha entendido ele não tinha entendido tempos, metade de um tempo, e o anjo explica novamente que essa revelação está selada até o tempo do fim. Será que Daniel ficou frustrado? Com certeza não, pois ele sabia sua posição diante do Senhor. Então, no versículo 10 está escrito assim: essas palavras são fechadas e seladas, o 9 fala, né? Que ela é como se o selo vai ser aberto no tempo do fim, que coincide com os selos do Apocalipse. E no versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, né? Então o versículo 10 fala dos últimos dias, onde os filhos de Deus, como eu já tinha dito antes, serão provados, purificados, santificados. A grande tribulação será uma tremenda bênção para a igreja, né? Porque ela vai ser purificada, vestida literalmente de vestes brancas, né? E isso é claro em toda a palavra de Deus. Tentar escapar do sofrimento com uma escatologia escapista não é bom. Propagar a ideia que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, eu não creio que tem base e clareza nas escrituras, porque quem ensina assim, em geral, torce alguns textos ou fazem analogias destituídas de apoio bíblico. Você tem que checar na palavra de Deus tudo. E o versículo 11, ele diz: e desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 12. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Esses versículos aí são de difícil interpretação, né? 1260 dias, é claro, 3 anos e meio, metade da semana. Depois tem mais 30 dias para dar 1290 e depois mais 45 dias para dar 1335. Seria, após a vinda de Jesus, seria um tempo do juízo, do tribunal de Cristo, que muitos creem que vai ser estabelecido quando Jesus vier. Seria um tempo de purificação da terra, né? Agora, é bem-aventurado quem espera, né? Difícil de entender que podemos dizer que esses bem-aventurados estarão em Cristo, porque eles perseveraram, foram provados e foram aprovados, e eles verão o Rei na sua glória, e na sua glória se regozijarão. E o anjo fala, né, as últimas palavras do livro de Daniel, as últimas palavras da profecia, as últimas palavras do anjo para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Isso é lindo, maravilhoso, né? O profeta está dito que ele vai morrer, né? O que deve ter acontecido não muito pouco, deve ter acontecido pouco tempo depois dessa profecia, porque Daniel já está com seus 90 anos por aí, né? Mas ele vai descansar nos braços eternos do Senhor até a ressurreição. O espírito dele está com o Senhor, mas o corpo está aqui, esperando a ressurreição dos mortos, esperando a vinda do Filho do Homem que ele profetizou, esperando o tempo do juízo sobre o anticristo. Daniel, para nós, é um irmão notável pela sua perseverança, fidelidade, busca de sabedoria e de inteligência das Escrituras, a tal ponto que seus escritos e suas visões passaram a ser parte da própria Escritura, né? Daniel, pois, é um livro fascinante, ao qual devemos dedicar estudo e meditação. É um convite à sabedoria, ao estudo e ao ensino. Como ele mesmo disse: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento,
e os que há muito ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Amém. Então, que o Senhor te revele os segredos do coração dele, que o Senhor te abra o entendimento para esse tempo da escatologia. Nós vamos continuar outros estudos sobre a escatologia, vamos falar sobre os juízos, o tribunal de Cristo, que é um assunto muito difícil, o juízo final, o milênio. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te esconda à sombra das asas dele, até que passem as calamidades. Fica na paz. Um grande abraço.